Sim Notícias. Oferecimento Móveis Rimo. Seu sonho, sua casa. Ótica Veja. Há 46 anos, sua melhor visão. Centro Linhares. Cachaça Princesa Isabel. Sabor de liberdade. Olá, começa agora mais uma edição do Sim Notícias. Confira os destaques de hoje. Corpo de jovem de 17 anos é encontrado em Linhares. Polícia Militar apreende drogas no bairro Santa Cruz. Lançado o edital para o concurso do Corpo de Bombeiros. Uso de máscara deixa de ser obrigatório no Espírito Santo. A Polícia Rodoviária Federal alerta para o risco de não usar cinto de segurança. Em São Mateus, médico alerta para o pé diabético. Confira também os destaques do esporte. Essas e outras informações agora na Rede Sim TV. Essa é da Terra. E nós começamos o nosso Sim Notícias de hoje com uma notícia bastante aguardada. Em uma nova coletiva de imprensa, o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, anunciou novas decisões contra a Covid-19, entre elas o fim do uso obrigatório da máscara em todo o estado. Novo momento da pandemia, nós não precisaremos mais usar as máscaras. Então, estamos desobrigando o uso de máscara. Tirei a minha aqui para mostrar que não há mais obrigação para o uso de máscara. Isso para nós é também um passo importante, simbólico. Os brasileiros, os capixabas, nunca tiveram, o costume, a cultura de usar máscaras. Então, a partir deste momento, não está mais obrigado o uso de máscara. Não estar obrigado não significa que as pessoas não precisam usar, não devam usar. Por exemplo, os trabalhadores da saúde precisarão continuar usando. Ainda temos algumas recomendações, tá certo, para o uso de máscara, mas são recomendações. Algumas são obrigações, como o caso das áreas de saúde, mas algumas recomendações. Pessoas que estão sintomáticas, por exemplo, é importante que use a máscara. População vulnerável, as pessoas não vacinadas, pessoas imunossuprimidas, pessoas com doenças crônicas, são gestantes. A gente faz uma recomendação para que se use a máscara, mas não há mais essa obrigação. Estamos desobrigando o uso de máscara depois de muito tempo. Isso para nós é um passo importante pelos dados, pelo momento que a gente está vivendo da pandemia. O corpo de um jovem de apenas 17 anos foi encontrado no bairro Nova Esperança, aqui em Linhares. Ele foi atingido por um disparo na cabeça. Confira essas e outras notícias agora em um giro policial. O corpo de Paulo Vitor da Silva Souza, de 17 anos, foi encontrado pela Polícia Militar no bairro Nova Esperança. Segundo informações, o crime aconteceu quando a vítima estava em frente a uma sorveteria. A perícia esteve no local e constatou que o adolescente foi atingido por um disparo na cabeça e ainda havia marcas de uma facada nas costas. Ainda não se sabe a autoria ou a motivação do crime. A Polícia Militar apreendeu durante um patrulhamento numa região de ponto de tráfico de drogas no bairro Santa Cruz um jovem de 28 anos que portava uma arma municiada. Ele e o material apreendido foram entregues à delegacia de Linhares. A Polícia Militar recuperou uma moto com restrição de furto no bairro Araçá. O suspeito que estava com o veículo foi abordado e conduzido para a delegacia de Linhares. Muito triste essa notícia desse jovem, lembrando sempre, o Disque Denúncia, se você tiver qualquer informação, é o 181. Mudando de assunto agora, vamos falar sobre um item que você encontra sempre no seu carro. Estou falando do cinto de segurança, mas muitas pessoas acabam não usando, o que pode acarretar muitas vezes em morte em um acidente. E a Polícia Rodoviária Federal alerta que o número de motoristas flagrados sem o cinto de segurança
vem crescendo e muito. Há ainda muita gente que considera incômodo o uso do cinto de segurança, mas o equipamento é essencial. Primeira coisa que eu faço quando eu entro no carro, eu boto cinto. Por que você considera tão importante o uso desse equipamento? Por causa do acidente, né? Devido ao acidente, né? A gente, assim, tá com cinto, você tá bem equilibrado, né? Bem seguro, né? Só nesses primeiros meses de 2022, as multas por falta dos equipamentos de segurança dispararam em todo o país. Muitos não usam. Em muitas ocasiões o passageiro, numa colisão traseira ou uma saída de pista, ele vai ser projetado à frente, temos a questão aí da inércia, e se ele não utilizar o cinto, as consequências serão as mais graves, serão agravadas aí com relação a esse evento. Também cresceu em 72% a falta do uso de cadeirinha para crianças, que é obrigatória até os 10 anos de idade. No passado a gente tinha aí famílias que viajavam ao longo do Brasil com as crianças soltas, com as crianças no porta-malas, e isso mudou ao longo do tempo. Desde a edição do Código de Trânsito, há uma regulamentação muito específica para que se utilize, em especial com o fim de proteger aqueles que são mais frágeis, as crianças. A Associação Brasileira de Medicina do Tráfego garantiu que só no Brasil os acidentes de trânsito causam a morte de mais de 40 mil pessoas por ano. Dados esses que poderiam ser reduzidos com o uso do cinto de segurança em até 45% para passageiros do banco dianteiro e 75% nos bancos traseiros. É importante mudar a cultura, utilizar o cinto de segurança como realmente conduta a ser automatizada essa utilização. Infelizmente, o reflexo aí desse aumento nas autuações tem a ver com esse esquecimento, com deixar isso de lado. Isso não pode acontecer. O Walter tem uma filhinha de 11 meses e, para zelar pela segurança dela e a própria, sempre usa a cadeirinha e não sai sem antes colocar o cinto de segurança. Coloco sim porque é minha segurança, né? Querendo ou não, a gente tem que ter uma segurança, a gente tem que andar conforme a lei também, né? Prediz que a gente tem que andar seguro, com o cinto de segurança. E eu tô vendo que ali atrás tem uma cadeirinha de bebê conforto, né? Você tem filhos, você também costuma sempre manter a segurança também da sua neném, né? Sim, com certeza. Principalmente de quem eu tô carregando. Tem que ter segurança, né? Porque a gente está andando com passageiro, então a gente tem que deixar, não só eu como motorista, mas como meus passageiros também, todo mundo seguro. Seja nas principais vias ou nos bairros, o uso desses equipamentos é indispensável, porque além de evitar que o condutor seja multado, em casos de acidentes, vidas podem ser salvas. Se um condutor ou um passageiro for flagrado sem o cinto de segurança, ele está sujeito a uma multa grave e só poderá seguir viagem a partir do momento que ele recolocar o cinto de segurança. Com relação às crianças, a situação é ainda pior. A não utilização desses dispositivos de retenção enseja a autuação numa infração gravíssima e, de igual modo, o veículo só seguirá com a devida regularização, ou seja, com o providenciar aí da cadeirinha, do bebê conforto ou do assento de elevação. Confira agora como fica o tempo para esta quinta-feira em todo o estado. A quinta-feira será de sol entre nuvens e chuva fraca. Linhares, mínima de 22, máxima de 30 graus. São Mateus, mínima de 22, máxima de 28. Já em Colatina, mínima de 23, máxima de 29 graus. A capital Vitória, mínima de 22, máxima de 31 graus. E veja a seguir, médicos alertam para o pé diabético. É um instante só, voltamos já. Estamos de volta com o Sim Notícias de hoje. Vamos falar agora de saúde. Em São Mateus, a medicina afirma que ações preventivas podem contribuir para a não amputação de membros para pacientes diagnosticados com diabetes. Segundo especialistas, 70% das amputações que acontecem no país podem ser evitadas. Confira na reportagem. Para o Dr. Eliude,
Existem estudos avançados que permitem a prevenção do pé diabético. Ele disse que 70% das amputações que acontecem no país podem ser evitadas, desde que o profissional tenha conhecimento da prevenção. Quando você tem algo que você possa fazer uma prevenção com baixo custo, evitando uma mutilação e com um processo de educação, você tem o melhor dos mundos para você economizar despesa hospitalar, internações prolongadas, pacientes que vão, por vezes, a centros de reabilitação, aposentadoria, custo da saúde do paciente com diabetes, as suas complicações, é a quarta maior do mundo, né? E o gasto com saúde em pacientes com diabetes complicado. Então, quando você passa a fazer um diagnóstico precoce, adequado, começa a identificar os fatores de risco, e tenta colocar isso no processo de educação, não só da população, mas quem faz o primeiro atendimento, isso é muito importante, que é a atenção primária, que é a atenção que está lá na ponta e que pega esse paciente com a primeira lesão, ele bem orientado, ele consegue fazer muito por esse indivíduo. Ainda de acordo com o médico, coisas simples como um calçado apertado, uma meia, entre outras atitudes que devem ser evitadas, podem provocar lesões e se agravar, se não houver um trabalho de conscientização. Grande parte desse processo de atuação precoce pode ocorrer dentro de casa, né? Nós temos coisas banais e que podem muito bem ser, nesse processo de educação, adquiridos pelo familiar que tem diabetes dentro de casa. Então, por exemplo, uma coisa simples, unha encravada. Não mexer numa unha encravada no paciente com diabetes, é importante ele ter um cuidado com essa unha encravada, porque ela pode ser uma porta de entrada para uma infecção mais grave. Sapato apertado. O paciente não sente o sapato apertado pela neuropatia diabética, machuca o pé, e aí quando ele vai perceber, já tem um processo infeccioso muito grande, e aí você acaba tendo que levar esse paciente a algum tipo de mutilação. A própria meia, um paciente com diabetes, seria interessante ele usar a meia, por exemplo, com a costura para fora, porque aquela costura pode ficar arranhando a pele do paciente, abre uma porta de entrada, entra a bactéria, ele não sente dor e pode ocorrer uma situação grave. E um fato que é muito próximo aqui, a gente tem praia aqui perto do nosso litoral, não é incomum pacientes que estejam na praia, num sol de meio-dia, sendo diabético, não ter a sensibilidade nos pés, a areia é muito quente e ele perceber, achar que aquilo ali estivesse numa areia de 7 horas da noite, por exemplo, num sol de meio-dia, e chegar para a gente com os pés todos queimados por causa exatamente da neuropatia diabética, e aí você acaba tendo um paciente com a perna amputada por um momento de lazer que ele não percebeu ou foi mal orientado. Para o coordenador do Programa de Educação Médica Continuada, essa é uma das maneiras de melhorar a qualidade de atendimento e serviços à população. À medida que investimos no profissional médico, capacitando o profissional médico e atualizando o profissional médico, você está preparando ele, no ponto de vista do conselho com a educação, levando esse braço da educação, você diminui os julgamentos, os processos. Essa é a intenção do conselho, né? Assim, estreitar os laços com o médico do interior, né? Esse ambiente bacana aqui de construção, que um aprende com o outro, na verdade. E, enfim, é esse o objetivo, né? O objetivo é estar perto, né? Uns com os outros. O mundo é assim, né? Uns com os outros. Esse é o entendimento do conselho. Vamos conferir agora como fechou o mercado do café. Arábica tipo 6, R$ 1.213. Arábica tipo 7, R$ 1.089. Conilon tipo 7 está sendo cotado a R$ 767. E acontece na corte inglesa o julgamento da BHP, mineradora com sede na Inglaterra, envolvida na tragédia de Mariana, Minas Gerais. Representantes de Colatina participam da ação com valor bilionário.
Colatina está participando esta semana na Inglaterra de audiências importantes que podem decidir sobre indenizações para cidades atingidas pelo rompimento da barragem em Mariana, Minas Gerais, ocorrido em 2015. Representa o município colatinense o procurador-geral da prefeitura, o advogado Eliseu Victor. Ele vai relatar no Tribunal Britânico as consequências causadas pela tragédia ambiental em Colatina. Também participam da comitiva brasileira em Londres representantes de outros municípios capixabas, mineiros e de comunidades atingidas. A mineradora BHP Billiton, que tem sede em Londres, é, ao lado da Vale, acionista da Samarco, motivo pelo qual essas audiências estão acontecendo no Reino Unido esta semana. Ao contrário do que muita gente pensa, esse julgamento vai decidir a jurisdição, ou seja, se a ação pode ser julgada na Inglaterra ou se deve permanecer no Brasil. Isso mesmo, a audiência dessa semana não se refere ao julgamento do caso, e sim se a ação continuará na corte inglesa. E apesar desse fato, quem sofreu na época da tragédia e que vem tendo reflexo direto na vida de muitos até hoje, espera que o caso termine de forma satisfatória e que a população seja indenizada pelas consequências causadas pelo maior desastre ambiental e socioeconômico da história do Brasil. Sim, acredito. Como todos acreditamos, né? Nosso rio, olha como que ficou, tantas perdas, né? Eu acredito que não, que a coisa houve aqui. Se eles não estão resolvendo aqui, lá vai ser pior pra gente. Acredito que não vai, pode ser, não estou meio na dúvida disso aí, viu? A covardia já que eles estão fazendo, o pessoal enfrentou uma fila, quase 24 horas de fila, ficar naquele absurdo, sol quente ali à noite e sol quente durante o dia, para poder fazer, tem que fazer um DSE para dar um negócio, pega uma outra maneira de atender um telefone quem não atende, marca para o telefone, você fazer uma entrevista, não faz. Então eu acredito que não estou muito confiante nisso não. O prefeito Guerino Balestrace, que é também vice-presidente do Fórum Permanente de Prefeitos da Bacia do Rio Doce, em pronunciamento recente, disse que é importante todo o empenho na luta para garantir a agilidade e desburocratização dos recursos para que o município de Colatina possa investir nos programas e projetos sociais, econômicos, de meio ambiente e para que as famílias colatinenses recebam a devida reparação e compensação. Além disso, criar programas para recuperar o Rio Doce e suas nascentes, garantindo um futuro sustentável e humano para a cidade e região. Veja a seguir, oportunidades, hein? Aberto o concurso para o Corpo de Bombeiros e também os destaques do esporte. É um instante só, voltamos já. Estamos de volta com o Sim Notícias de hoje. Uma boa notícia, está aberto o edital para o concurso do Corpo de Bombeiros. Estão abertas as inscrições do concurso para soldados combatentes do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo. E elas seguem até o dia 9 de maio no site do Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistência Nacional, o IDECAN. Ao todo, são 120 vagas e a remuneração para os aprovados após o curso de formação é de R$ 3.735, além de R$ 300 de auxílio alimentação. A taxa de inscrição é de R$ 79 e deverá ser paga até o dia 10 de maio. A data prevista para a aplicação da prova objetiva é de 3 de julho de 2022. Tá aí uma grande oportunidade para você que quer se tornar bombeiro militar. E agora vamos aos destaques do esporte, por isso eu chamo ele, Altemar Félix. Capixabão de Futebol Profissional 2022, quartas de final. Vamos fazer um balanço dos resultados dos jogos de ida no último final de semana para avaliar então a matemática da classificação nos jogos de volta. Tá aí para você o Capixabão, quartas de final, jogos de ida. A Desportiva perdeu em casa para o Nova Venécia, 2-0, time do pai do Richarlison. O Rio Branco da capital venceu o favorito Real Noroeste por 1-0 em casa. O Vitória em casa venceu a Estrela por 2-0 e o Vilhavelense perdeu de 3-1 em casa. Bom, o que está acontecendo agora? Jogos de volta, vamos conferir? Nova Venécia e Desportiva, lá em Nova Venécia, Real Noroeste e Rio Branco em Águia Branca, Estrela em Cachoeiro contra o Vitória, Serra na Serra contra o Vilhavelense. Amanhã,
quinta-feira, o balanço do Galatasaray, categoria veteranos, que faz amistosos, e informações sobre o representante linharense no estadual da categoria. Fique ligado. Obrigado, Altemar, e até a próxima. E essa edição do Sim Notícias fica por aqui. Participe pelas nossas redes sociais. Rede Sim TV. Essa é da Terra.